Mas afinal, o que é o Ethereum? Muita gente me continua perguntando. Bom, o Ethereum tem sido a segunda maior criptomoeda disponível. Mas será que ela é tão revolucionária quanto o Bitcoin? E será que pode realmente mudar o mundo como o conhecemos? Se você quer entender bem o que é o Ethereum e está cansado de explicações que soam como um completo jargão técnico, fique por aqui, porque aqui no Mentes Milionárias, eu, Rui Ludovino, irei explicar essas perguntas e muito mais. Antes de entrarmos no Ethereum, precisamos de fazer uma rápida recapitulação sobre o Bitcoin, já que é a base da qual o Ethereum nasceu. Você provavelmente sabe que o Bitcoin é uma forma de dinheiro descentralizado e se você, neste aspecto, ainda tiver alguma dúvida sobre o que significa ou como funciona, você pode considerar revisitar o nosso vídeo original, o que é Bitcoin, em que o link está aqui em cima. Ok? Seja como for, antes do Bitcoin ser inventado, a única maneira de usar dinheiro digitalmente era através do intermediário central, como um banco ou o PayPal. Mesmo assim, o dinheiro usado ainda era uma moeda emitida e controlada pelo governo. No entanto, o Bitcoin mudou tudo isso, criando uma forma descentralizada de moeda que os indivíduos poderiam negociar diretamente sem necessidade do intermediário. Cada transação do Bitcoin é validada e confirmada por toda a rede Bitcoin. Não há um único ponto de falha. E assim o sistema é virtualmente impossível de se desligar, de ser manipulado, de alguém ou entidade poder controlar. Incrível, não é? Bem, agora que sabemos que o dinheiro pode ser descentralizado, quais outras funções na sociedade que são centralizadas hoje que seriam melhor atendidas num sistema descentralizado? Que tal votações? As votações requerem uma autoridade central para contar e validar votos. Muitas vezes tem acontecido que não se acredita nos resultados. Registros de transferência de imóveis atualmente usam autoridades centralizadas de registro de propriedade. Também as redes sociais como o Facebook são baseadas em servidores centralizados que controlam todos os dados que carregamos para eles. E se pudéssemos usar a tecnologia por detrás do Bitcoin, conhecida hoje comumente como a blockchain, para descentralizar outras coisas também? O interessante sobre a tecnologia blockchain é que, na verdade, é um sobreproduto da invenção do Bitcoin. A tecnologia blockchain foi criada fundindo tecnologias já existentes, como a criptografia, a prova de trabalho, a arquitetura de rede centralizada. Tudo isso foi junto. E assim criaram um sistema que pudesse tomar decisões sem uma autoridade central. Não havia tecnologia blockchain antes da invenção do Bitcoin. Mas uma vez que o Bitcoin se tornou uma realidade, as pessoas começaram a perceber como e porquê funciona e chamaram essa coisa de tecnologia blockchain. Blockchain é para o Bitcoin o que a internet é para o e-mail, um sistema sobre o qual você pode criar aplicativos e programas. Uma moeda como o Bitcoin é apenas uma das opções. Então, isso deixou as pessoas muito animadas e elas começaram a explorar o que mais poderia ser descentralizado. No entanto, um sistema verdadeiramente descentralizado significa uma grande rede de computadores para executá-lo. E a única rede que existia era o Bitcoin e era muito limitada. O Bitcoin é escrito no que é conhecido como uma linguagem incompleta e itinerante, o que faz com que se entenda apenas um pequeno conjunto de pedidos com quem você enviou quanto dinheiro e para quem. Se você deseja criar um sistema mais complexo, você irá precisar de uma linguagem de programação diferente, o que significa uma rede completamente diferente de computadores. Imagine por um segundo que você queria construir o seu próprio programa descentralizado, assim como o Bitcoin. Você precisa de entender como funciona a descentralização do Bitcoin, precisa de escrever um código que imite o mesmo comportamento, precisa de conseguir uma enorme rede de computadores para executar esse código e assim por adiante. E isso dá muito trabalho e custa muito dinheiro. Assim, o Ethereum foi proposto pela primeira vez no final de 2013 e depois trazido à vida em 2014 por Vitalik Buterin, que na época era o cofundador da revista Bitcoin.
Ethereum é a plataforma faça você mesmo para programas descentralizados, também conhecidos como dApps ou aplicativos descentralizados. Se você desejar criar um programa descentralizado que nenhuma pessoa consegue controlar, nem mesmo você, mesmo que você o tenha escrito, tudo o que você precisa de fazer é aprender a linguagem de programação do Ethereum, chamada Solidity, e começar a codificar. A plataforma Ethereum tem milhares de computadores hoje, todos independentes e rodando, o que significa que é totalmente descentralizada. Depois que um programa é implementado na rede Ethereum, esses computadores, também conhecidos como nós, garantirão que seja executado conforme escrito. Ethereum é infraestrutura para executar dApps em todo o mundo. Não é uma moeda, é uma plataforma. A moeda usada para incentivar a rede é chamada de Ether. Mas mais sobre isso depois. Agora, o objetivo do Ethereum é realmente descentralizar a internet. Mas Rui, a internet é centralizada. Achei que a internet era descentralizada e qualquer pessoa podia começar a usar o seu próprio site. Bom, enquanto em teoria isso até pode ser verdade, na prática, Amazon, Google, Facebook, Netflix e outros gigantes controlam a maior parte da internet tal como nós hoje a conhecemos. Quase não há atividade na web que aconteça sem que algum tipo de intermediário ou terceiro o controle. Mas uma vez que o conceito de descentralização digital foi demonstrado pelo Bitcoin, toda uma nova gama de oportunidades se tornou disponível. Podemos finalmente começar a imaginar e a projetar uma internet que conecta usuários diretamente sem a necessidade de um terceiro centralizado. As pessoas podem alugar espaço no disco rígido diretamente de outras pessoas e podem tornar o Dropbox obsoleto. Os motoristas podem oferecer serviços diretamente aos passageiros e remover o Uber como intermediário. As pessoas podem comprar criptomoedas diretamente umas das outras sem necessidade de uma exchange que pode ser hackeada ou roubar o seu dinheiro. A Ethereum permite que as pessoas se conectem diretamente umas com as outras sem uma autoridade central para cuidar das coisas. É uma rede de computadores que juntos se combinam em um poderoso supercomputador descentralizado. Ok, agora você sabe o que é que o Ethereum faz, mas não abordarmos como é que ele faz isso. A linguagem de comunicação do Ethereum, o Solidity, é usado para escrever contratos inteligentes que são a lógica que funciona. Deixe-me explicar. Na vida real, todo o contrato é um conjunto de ses e entãos, significando um conjunto de condições e ações. Por exemplo, se eu pagar 1.500 reais ao proprietário do imóvel no primeiro dia do mês, então ele me deixará usar o meu apartamento. É exatamente assim que os contratos inteligentes funcionam na Ethereum. Os desenvolvedores do Ethereum escrevem as condições para o seu programa ou dApp e então a rede Ethereum as executa. Eles são chamados de contratos inteligentes porque lidam com todos os aspectos do contrato: execução, gestão, desempenho e pagamento. Por exemplo, se você tiver um contrato inteligente usado para pagar o aluguer, o proprietário não precisa de coletar o dinheiro ativamente. O próprio contrato sabe se o dinheiro foi enviado. Se eu realmente enviei o dinheiro, então poderei abrir a porta do meu apartamento. Se eu não fizer o pagamento, então serei bloqueado. No entanto, os contratos inteligentes também têm as suas desvantagens. Voltando ao meu exemplo anterior, em vez de ter que expulsar o locatário que não está pagando, um contrato inteligente bloquearia o locatário, o não pagante, fora do seu apartamento. Por outro lado, um contrato verdadeiramente inteligente também levaria em conta outros fatores como circunstâncias atenuantes, o espírito com que o contrato foi escrito e também seria capaz de fazer exceções se isso fosse justificado. Em outras palavras, agiria como um juiz realmente bom. Em vez disso, um contrato inteligente no contexto da Ethereum não é nada inteligente. Na verdade, é intrinsecamente rigoroso. Ele segue as regras à linha e não pode levar em conta quaisquer considerações secundárias ou o espírito da lei em conta, como o que geralmente acontece com os contratos do mundo real. Depois que um contrato inteligente é implantado na rede Ethereum, não pode ser editado ou corrigido, nem mesmo pelo seu autor original. É imutável. A única maneira de mudar este contrato seria converter toda a rede Ethereum, que uma mudança deve ser feita e que isso é virtualmente impossível. Isso cria um problema muito sério, já que ao contrário do Bitcoin, a Ethereum foi construído com a capacidade de criar contratos realmente complexos e contratos complexos são muito difíceis de garantir.
Como qualquer contrato, quanto mais complicado for, mais difícil será aplicado à medida que mais espaço é deixado para interpretações ou mais cláusulas devem ser escritas para lidar com contingências. Nos contratos inteligentes, segurança significa manusear com precisão perfeita todas as formas possíveis de execução de um contrato, a fim de garantir que o contrato faça apenas o que o autor pretendia. O Ethereum foi lançado com a ideia de que código é lei, ou seja, o contrato no Ethereum é a autoridade final e ninguém poderia anulá-lo. Bem, isso chegou numa parada de emergência quando o evento DAO aconteceu. DAO, ou DAO, significa Organização Autónoma Descentralizada, que permitia aos usuários depositar dinheiro e obter retornos com base nos investimentos que o DAO fez. As próprias decisões seriam coletivas e descentralizadas. Assim, o DAO levantou 150 milhões em Ethereum, ou Ether, quando o Ether estava ainda sendo negociado por $20. Embora tudo isso soasse muito bem, o código não estava bem protegido e resultou em alguém descobrindo uma maneira de drenar o DAO de dinheiro. Eu sei que você até pode dizer que a pessoa que drenou o DAO era um hacker, mas alguns também podem argumentar que esta era apenas alguém que estava aproveitando as brechas que encontrou num contrato inteligente da DAO. E isso não é muito diferente de um advogado criativo descobrindo uma brecha na lei atual para afetar um resultado positivo para o seu cliente. O que aconteceu a seguir é que a comunidade Ethereum decidiu que o código não era mais lei e mudou as regras da Ethereum para reverter todo o dinheiro que tinha ido para o DAO. Em outras palavras, os redatores do contrato e os investidores fizeram algo estúpido e os desenvolvedores do Ethereum conseguiram resgatá-los. A pequena minoria que não concordou com este movimento manteve o blockchain Ethereum original antes do seu protocolo ser alterado e assim nasceu o Ethereum Classic, que na verdade é o Ethereum original. Bom, agora vamos ver o Ethereum ou Ether como moeda. Já estabelecemos que o Ethereum é basicamente um grande grupo de computadores trabalhando juntos como um supercomputador para executar o código das dApps. No entanto, isso custa dinheiro. Dinheiro para obter as máquinas para ligá-las, guardá-las, resfriá-las se for necessário. É por isso que o Ether foi inventado. Quando as pessoas falam sobre o preço do Ethereum, na verdade se estão referindo ao Ether, a moeda que incentiva as pessoas a correr o protocolo Ethereum no seu computador. Na verdade, é muito semelhante à maneira como os mineradores do Bitcoin são pagos para manter o blockchain da Bitcoin. Assim, para implementar um contrato inteligente na plataforma Ethereum, o seu autor deve pagar por isso. O pagamento é feito na forma de Ether. Isso é feito para que as pessoas escrevam códigos otimizados e eficientes e não desperdicem o poder da computação da rede Ethereum com tarefas que não são necessárias. O Ether foi distribuído pela primeira vez na oferta inicial de moedas do Ethereum em 2014. Nessa época, custava cerca de 40 centavos de dólar para comprar um Ether. Hoje o Ether é avaliado em mais de 1.500 dólares hoje. Assim, o uso da rede Ethereum cresceu imensamente devido ao hype do ICO que começou em 2017. Ainda confuso? Não se preocupe. Falaremos mais sobre o Ether e mineração num vídeo posterior. A rede Ethereum e Ether são um sistema totalmente novo, mas acho que isto servirá por enquanto como uma introdução ao Ethereum. Assim, por hoje, conclui o episódio desta semana aqui nos treinamentos no Mentes Milionárias. Espero que agora você tenha uma melhor compreensão do que é o Ethereum, uma rede de computadores trabalhando juntos para substituir o sistema centralizado de programas e empresas que hoje rodam na internet. Eu sei, você pode ainda ter muitas perguntas. Seja como for, em caso afirmativo, basta deixá-las aqui na secção de comentários em baixo e se gostou do que viu, não se esqueça de esmagar o botão de curtir e de subscrever o canal para mais vídeos. Obrigado por se juntar a mim, o meu nome é Raul Adivino, até ao próximo vídeo e tenha um dia fantástico.